seja bem-vinda a mais um devocional. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 do livro O Despertar da Leoa. Estamos no penúltimo capítulo, logo vamos encerrar esse livro, então desfrute e aproveite desses últimos devocionais na base desse livro tão poderoso de Lisa Bever. Quero já te convidar a realmente multiplicar esse conhecimento, compartilhe, curta essa mensagem e envie para muitas mulheres, para que essa palavra seja como uma semente poderosa que multiplica na nossa vida e alcança outras mulheres. Amém, queridas? Esse é o livro Despertar da Leoa, que a gente vai entrar agora no capítulo 10 e vamos falar sobre uma vida de fé. Graças a Deus, a fé é o estilo de vida de todo justo. E todas nós que nascemos de novo, que recebemos Jesus, somos justificadas e somos chamadas de justas por meio de Jesus Cristo. E sabe, essa vida de fé é uma vida que muitas vezes a gente olha na perspectiva da fé para adquirir coisas. Fé para adquirir um carro, uma casa, fé para adquirir um desejo, e realmente Deus, ele tem bons pensamentos e ele deseja nos dar o fim que desejamos. A fé realmente ela move as coisas e ela traz o favor de Deus para nós. Mas a fé, ela é para toda a vida cristã, e a fé também é a capacitação, se eu posso chamar assim, para viver e cumprir a palavra na prática e na obediência daquilo que Deus fala e de que Deus nos orienta pela sua palavra. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre que uma vida de fé é uma vida de não viver na nossa própria opinião ou vontade, mas é viver pela palavra de Deus. E aqui no livro, na página 213, que é de fato o início do capítulo 10, fala assim: você talvez perceba que tem andado com o nosso leão, Jesus Cristo, sem se dar conta disso. Sabe, esse capítulo, ele vai falar sobre esse olhar que se abre para a dimensão, para o tamanho, para o poder do leão que está andando do nosso lado. E isso é uma vida de fé, é não andar olhando para nós mesmos, pelas nossas limitações ou capacidades, mas realmente andar uma vida de fé, crendo nas coisas que vamos fazer, agir, do tamanho do Deus, do leão que está do nosso lado. E talvez nessa caminhada ou se abrindo para esse ensino, a gente perceba que realmente estamos um pouco desconectadas do tamanho do leão que está nos capacitando, protegendo, nos afirmando todos os dias e 24 horas do nosso dia. Oh glória, nós somos capacitadas por estar na companhia de um leão todo-poderoso, o leão da tribo de Judá. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar e nos inspirar, né? A própria palavra fala lá no livro de Mateus, no capítulo 16, verso 24, que Jesus, ele nos faz uma advertência, ele nos chama a viver não mesmo por nós mesmos ou pelas nossas vontades, mas realmente uma vida de renúncia, abrindo mão daquilo que a gente faria ou da nossa forma, do nosso jeito, e realmente tomando a vontade dele como nossa. Jesus, ele nos orienta a tomar aquilo que a caminhada de obediência à palavra de Deus vai nos trazer. E sabe, existe um sofrimento que ele é bíblico, uma perseguição que é bíblica. Existem muitas vitórias na vida do crente, mas para se ter vitória, primeiro nós passamos por desafios, não é assim? E na caminhada, abrir mão da nossa vontade para crer na palavra de Deus, abrir mão de alguns afazeres ou algumas coisas que planejamos para que a vontade de Deus se alinhe à nossa, algumas vezes a gente vai ter que abrir mão e realmente dizer: eu creio que a vontade de Deus é melhor para mim.
Talvez você se criou achando que você seria uma professora. Porque tem uma fase na nossa infância que a gente sempre acha que a gente vai ser professora, não é? Você também tinha um quadro que você escrevia giz e colocava as cadeirinhas e as bonecas para dizer que você estava sendo a professora delas. Eu já passei por isso, e que fase gostosa. E de fato, ali com 13, 14 anos, eu mesma comecei a ensinar na igreja as crianças e eu me sentia dando aula e a professora deles, né? E que gostoso é essa fase, né? Mas com o caminhar, com o passar dos anos, eu fui descobrindo que o propósito de Deus não estava alinhado a essa minha vontade. E eu fui alinhando a vontade dele à minha. E por mais que eu desejasse seguir aquilo, eu tive que abrir mão daquela vontade para me alinhar ao propósito de Deus para minha vida, que era ser a esposa do pastor e servir ao Senhor, ministrando a palavra, auxiliando no funcionamento da igreja. E isso é bom, é maravilhoso, eu amo o que eu faço. Mas quando eu tive que alinhar, que deixar algumas coisas que eu tinha como alvos, como coisas que eu gostaria de fazer, foi um desapego. E isso, de uma certa forma, é doloroso, é uma renúncia. E sabe, para que você viva o plano de Deus, você precisa ter fé de que a vontade dele é melhor do que a sua. E isso é uma caminhada, isso é na jornada, isso não é uma vez ou duas, é constantemente se abrindo para crer na vontade perfeita de Deus, alinhando a sua vontade à vontade dele, assim como Jesus fez. Aqui na página 214, eu quero ler com você algo sobre isso. É uma contextualização desse texto de Mateus 16, 24. Quem quiser seguir-me tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no, sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. Espera aí. Tirem as pedras. Eu não estou dizendo para você que o evangelho é sofrimento. Deus em Jesus conquistou uma vida abundante, plena e com toda a provisão, cura financeira e de realmente uma vida suprida e abundante. Isso é um fato. Mas o sofrimento bíblico de renunciar à nossa vontade e obedecer a Deus também é tão bíblico quanto a prosperidade. Amém? E eu preciso te trazer essa perspectiva de que uma vida de fé não é uma vida simplesmente ou somente, essa também é uma parte, para adquirir coisas, mas também para renunciar a coisas e cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Então, mulher destemida, você precisa agarrar a vontade de Deus, ainda que custe renúncias e abdicar de algumas coisas em favor da vontade dele se cumprindo na sua vida. E essa é uma vida de fé. Crer na palavra mais do que na nossa própria vontade. Ponto 2. Não faça olhando para a sua capacidade. Confie no leão que está andando ao seu lado. É ele que te capacita a cumprir em fé aquilo que a palavra diz. Porque Deus diz, eu creio e assim será. Porque Deus diz, eu creio e assim eu farei. Amém? Quando olhamos o tamanho daquele que nos capacita, podemos adequar a visão a que ele nos deu, ainda que ela seja muito maior do que nós mesmos, do que a capacidade que nós enxergamos em nós. Quando olhamos para ele, tudo se torna grande, tudo se torna possível, porque ele pode todas as coisas. Eu quero ler com você Hebreus 11, no capítulo 33. Na página 215 aqui do capítulo 10, vai falar esse texto, Hebreus 11, 33. Se você não tem o livro, abra aí na sua Bíblia e leia com os seus olhos essa palavra poderosa. Pelos seus atos. Aqui nós estamos falando da galeria da fé. Né, o texto, esse capítulo, ele se chama, né, dessa forma, a gente deu esse nome para ele, porque começa com a definição do que é a fé.
E depois vai trazer vários homens e mulheres que entraram para essa galeria de homens e mulheres que pela fé acreditaram no que Deus disse e fizeram coisas que eles mesmos não se viam capazes de fazer. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça e viram promessas cumpridas. Aleluia! Esses homens e mulheres tiveram que muitas vezes deixar sua parentela, abrir mão das suas casas, deixar por um tempo suas famílias, abrir mão de uma zona de conforto para se expor a algo ousado, grandioso, para abençoar, liderar pessoas, cuidar mais das pessoas do que de si mesmo. Eles tiveram que ter atitudes como essa para ver cumprir promessas pela fé. Então a fé ela vai envolver a decisão de sim sairmos de uma zona de conforto e crer que uma palavra vinda de Deus é suficiente para que nós possamos cumprir tudo que Deus diz ao nosso respeito. Então eu quero te inspirar a olhar nesse momento, não para a sua capacidade, não para o seu tamanho. Se eu fosse olhar para o meu tamanho, tava frita, né? Porque eu tenho um pouco mais de 1,5 m, mas eu decido olhar para o leão da tribo de Judá, para aquele ser tão poderoso. E quando nós vimos a figura do leão, como balança, né, a sua juba, como ele demonstra um glamour e um poder, uma majestade. Ele é chamado o Rei da Selva. O Rei dos Reis está conosco. Ele é majestoso e grandioso e ele está nos capacitando. Ele fala ao nosso respeito. Seja forte e corajosa para viver tudo que eu digo ao seu respeito. Aleluia! Glória a Deus! Pegue essa palavra, mulher, e viva do tamanho do leão que está com você, crendo ousadamente em tudo que ele lança e libera sobre sua vida. Eu estava meditando sobre isso e lembrei de um momento que eu estava lendo a palavra com o meu filho de 5 anos e ele estava com um machucado na boca, na parte de dentro. E ele estava incomodado com aquilo. Eu digo, então vamos orar, meu filho, e vai passar. Eu coloquei a mão, orei por aquilo, e aí eu terminei de olhar, ele abriu os olhos, ele falou assim, ai mãe, ainda tá doendo. Eu disse, se você continuar crendo, isso vai passar. Aí ele ficou me escutando, não falou nada. Aí outro dia pela manhã eu fui acordar ele. A primeira coisa que ele fez quando abriu os olhão, o olhão que ele tem assim, ó. Ele olhou pra mim e ele falou assim, não tá mais doendo. Levantou e foi brincar. E sabe, é assim, pode ser que alguns momentos não aconteça na hora e talvez nem no dia seguinte, como aconteceu para ele. Mas se Deus falou e você agarrar essa palavra até o fim, vai se cumprir tudo que Deus fala ao seu respeito. Alinhe a sua vontade à vontade dele e você verá como esses homens e mulheres da galeria da fé vê cumprir promessas sobre sua vida, porque ele é bom e fiel e ele está com você. Amém, mulher? Viva na prática dessa palavra, seja destemida e ousada como ele te fez. Eu amo sua vida e até o próximo devocional.